Pessoal, falando um pouquinho sobre o princípio de Pascal agora, estamos na hidrostática. Já falamos da diferença entre densidade e massa específica, da pressão atmosférica, do princípio de Stephen, das coisas interessantes quanto à quantidade de água necessária para gerar uma pressão atmosférica, a quantidade de mercúrio necessária para gerar uma pressão atmosférica. Beleza? E agora vamos para o princípio de Pascal, que é bem interessante. Bom, o princípio de Pascal, ele fala assim, ó, se você variar a pressão de um fluido, esta pressão irá variar em todos os outros pontos do mesmo fluido. Faltou fechar aspas. Certo? Esse é o princípio de Pascal. Ou seja, se aqui você tem uma pressão e você está variando a pressão com uma força, para ficar em equilíbrio, aqui você também vai ter que variar com a mesma força. Então, ó, no equilíbrio, a pressão em 1 é igual à pressão em 2. Olha só que lindo. F1 sobre A1, porque é pressão, né? Vamos lembrar, pressão é força sobre área. Então, F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Logo, ficando bonitinho aí, ó, F1 sobre F2 é igual a F2 sobre A2. Guarde esta fórmula. Lindinha, fofa. Gente, importante, a energia não foi criada aqui, tá bom? Como assim? Vamos só entender o negócio. Vamos supor que essa área seja de, sei lá, deixa eu pensar, 6 metros quadrados. E essa área seja de 1 metro quadrado. Se essa força for de 2.000 newtons, não, 20.000 newtons, qual que é a força que eu tenho que fazer? Bom, basta aplicar isso aqui, certo? Vamos fazer aqui rapidinho, ó. Vai ficar F1 sobre F2, ou seja, F1 sobre 20.000 igual a A1 sobre A2. A área 1 eu falei que é 1, a área 2 eu falei que é 6. Então aqui vai ficar... Não, eu vou pôr 60, tá? Vai ficar melhor, 60 metros quadrados. 60. Vai ficar então que F1 é igual a 2.000, opa, 20.000 sobre 60. 2.000 por 6 vai ficar uma continha quebrada, mas dá pra gente separar. Vai ficar 1.000 por 3. 1/3 é 0,333, vai ficar 333 newtons. Ou seja, 33 quilogramas. Gente, calma, calma. Eu consigo então, com 33 quilogramas, levantar 2.000 newtons. Eu consigo com 33 quilogramas, que é o peso da minha irmã de 6 anos, 7 anos, e não sei quantos já tem, eu consigo levantar 2 carros. Deu para entender como é que funciona o princípio de Pascal? O princípio de Pascal, você consegue com uma força pequena levantar um cara de força grande, ficar em equilíbrio com um cara de força grande. Mas, gente, a energia não foi criada aqui. Se você for analisar, o trabalho é o mesmo para as duas. Se liga, vamos dar uma olhada. Se eu apertar o êmbolo, vamos variar o volume. Então, ó, variei o volume, certo? Eu apertei, fiz uma força maior do que 31 kg. 31 não, 33 kg. Todo mundo entendeu de onde veio 33 kg, né? Como é Newton, eu divido por 10, porque o peso é massa vezes a gravidade. Então vamos voltar para cá. Como eu variei um volume, essa variação do volume tem que ser idêntica a essa variação do volume, né, gente? Tá tudo bonitinho. O fluido ele não vai dilatar, ele não vai fazer isso. Se eu aumentei aqui, apertei, né? Eu apertei, sei lá, 3 metros cúbicos, aqui vai levantar 3 metros cúbicos. Então eu estou partindo do pressuposto correto de que ΔV1 igual a ΔV2. Só que volume é a área da base vezes a altura. Então vai ficar A1 vezes D1. A1 vezes D1 igual a 2 vezes D2. Marcelo, né? Marcelo D2. Então vai ficar aqui A1 sobre A2 é igual a Marcelo sobre D1. Eu errei ali, mas Marcelo sobre D1. Mas se vocês lembrarem, A1 sobre A2 é F1 sobre F2. Então eu posso falar que A1 sobre A2, aqui, A1 sobre A2 é F1 sobre F2. E a partir dessa equação aqui, F1 sobre F2 igual a D2 sobre D1, eu pego que F1 vezes D1 é igual a F2 vezes D2. E trabalho é força vezes o deslocamento. Logo, trabalho em 1 é igual ao trabalho em 2. Então a energia não foi criada, é o mesmo trabalho, né? As duas forças estão realizando o mesmo trabalho. Então isso é importante a gente ter em mente. Beleza? Princípio de Pascal, tudo bem? Isso aqui cai muito, viu? Cai no Enem, cai no vestibular, cai em vários lugares, no PAS, tudo. Princípio de Pascal é muito, muito importante. E aí a gente vem para o empuxo, que é o chamado princípio de Arquimedes. Arquimedes, tá bom? Faltou um S.
Arquimedes. Bom, tem a famosa história do rei, né? Que chamou. Que aconteceu? Isso aí dizem que é verdade, gente. Não sei te dizer se realmente é uma verdade, mas segue a história que diz pra gente o seguinte: o rei pediu para que o cara que fazia coroas, né? A gente chama de ourives, fizesse a coroa dele somente de ouro. E aí o rei deu o ouro pro cara. E aí a coroa ficou pronta e o rei ficou pensando: cara, eu acho que essa coroa não é totalmente de ouro. Eu acho que o cara, o ourives, roubou de mim ouro e colocou, sei lá, qualquer outro material aqui dentro. E aí chamou um dos caras mais inteligentes da cidade, que era Arquimedes, e aí Arquimedes conseguiu provar o princípio do empuxo, tá bom? Ele tava, segundo a história, ele tava na banheira, descobriu colocando a coroa na banheira, assim que ele entrou na banheira, a água da banheira saiu, né? Porque teve um aumento do volume, ele entrou na banheira, logo a água vai acabar caindo. E isso fez com que ele pensasse no empuxo, e aí saiu correndo pelado de casa, gritando, como era a palavra? Eureka, né? Que significa descobrir. Bom, mas essa é a historinha. Falei demais, vamos lá. Arquimedes provou que um objeto dentro de um líquido sofre uma força para cima. Ele conseguiu provar e provou pra gente quanto é que vale essa força, tá bom? Então, ó, olha o desenhozinho. O peso é o peso do meu bloquinho, né, da sua massa que está dentro do líquido, e o E é essa força que Arquimedes provou pra gente. O E é o empuxo, tá? E o empuxo, ele vale o seguinte, ó. Ele vale, o empuxo é a densidade do líquido que eu tô vezes o volume deslocado, ou seja, nesse caso, você concorda que a minha esferinha está totalmente dentro, né? Dentro, ó, totalmente dentro do meu objeto, né? Isso aqui é tudo líquido, gente. Tem água aqui, aqui tudo, ó, tem água. E meu objeto está totalmente imerso. Se ele está totalmente imerso, o volume deslocado por ele é o próprio volume dele, né? Faz sentido. A densidade do líquido seria a densidade da água e a gravidade é a própria gravidade. Vamos fazer um exemplo. Vamos fazer um exemplo. Suponha que você tenha esse desenhozinho aqui, ó. Esse desenho significa que eu tenho água aqui embaixo, isso aqui é água, e apenas 20% do meu objeto ele está submerso. Então, ó, você vai aplicar que o peso é igual ao seu empuxo. Esse é o primeiro passo. Vamos calcular quanto é que vale o empuxo. O empuxo é a densidade do líquido vezes o volume deslocado vezes a gravidade. Então, o empuxo, a densidade do líquido vai ser a densidade da água, então vou colocar H2O, vezes o volume deslocado. O volume deslocado, nesse caso, não é o volume total do objeto, é apenas 20% do volume do objeto. E aí eu multiplico pela gravidade. Então, esse é o empuxo. E aí você iguala esse empuxo ao peso mg do objeto. Tá bom? Deu para entender como é que brinca? Então, gente, a condição de flutuabilidade que a gente pode falar, ou seja, quando é que o objeto vai flutuar? A força resultante dele tem que ser igual a zero, logo o peso tem que ser igual ao empuxo, como a gente fez aqui, como a gente fez aqui, como caiu na questão do vestibular da UNB de 2015. Né? Sim, estamos em 2015. Se você está em 2033 assistindo meu vídeo, significa que meu vídeo fez muito sucesso até hoje. Então, eu desejo todo um brilhante beijo para você. Cara, 2035. Não, vamos filosofar não. Vamos fazer peso igual a empuxo. Então vai ficar mg igual a densidade do líquido vezes o volume deslocado vezes a gravidade. Certo? Esse cara é do objeto. Não tem nada a ver com o empuxo. É o peso dele. Eita, mexi tudo. É o peso dele. Tem nada a ver com o empuxo. Pela densidade, densidade igual a massa sobre volume. Certo? Então eu posso falar que massa é volume vezes densidade. Então vai ficar densidade do objeto vezes o volume do objeto vezes a gravidade é igual a densidade do líquido vezes o volume deslocado vezes a gravidade. Posso decepar a gravidade. Entendo então que a densidade do objeto dividido pela densidade do líquido é igual ao volume deslocado dividido pelo volume do objeto. Tudo bem? Opa, cadê? Dividido pelo volume do objeto. Então, essa é a brincadeira do empuxo. Densidade do sólido, né, pela densidade do líquido, é igual ao volume submerso, ou seja, volume deslocado pelo volume do sólido. Tudo bem, gente? E aí, entra a brincadeira que a gente pode analisar do iceberg, né? O iceberg a gente pode conseguir perceber
que só uma parte dele está para fora. E aí quando a pessoa está no barco e não percebe que só uma parte está no fora, ela continua andando até que o barco baterá no iceberg. Desejo a todos uma ótima semana. Que vocês consigam respirar, ter saúde e curtam a música. Ah, falou, galera!